Olá, amigos, boa noite. Hoje estamos aqui, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, iniciando as nossas reflexões. Nossa noite hoje é a noite que corresponderia à nossa vivência do Evangelho e passes na casa espírita. Então, trazemos para cá, para esse ambiente, aquilo que faríamos lá. Mas o livro que estudamos nas quartas-feiras é o livro Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Agradecemos muito a companhia dos amigos que já estão conosco, Cláudia, Tânia, Divone, Jane, que já estão participando conosco nesse instante, Cleusa. A gente agradece muito a presença de vocês, a companhia, Célia, que também está conosco nesse instante, Sandra, Marcelo, Rosângela, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos, Laura, que também está conosco. Vamos à nossa prece de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos invada o ser, iluminando as nossas consciências, Pai, apacentando os nossos corações, fortalecendo em nossas almas a fé e a esperança, nutrindo em nós os ensinos de Jesus, para que possamos verdadeiramente trilhar o caminho do bem, com consciência, com vontade, com vigor. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá, meus amigos, Yara também chegando. Hoje a lição do livro Pão Nosso é a lição de número 114, tem como título Novos Atenienses. É interessante esse título e vamos observar, deixa só tirar um som para não ter problema, que a gente sempre deixa esse somzinho aí ele complica. Mas nós estamos aqui, então, diante de um versículo que está registrado no livro Atos dos Apóstolos, e é o versículo de número 32, deixa eu acertar uma coisinha, 32 do capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Como nós gostamos de fazer, nos situarmos dentro da condição para ter melhor proveito daquilo que estamos fazendo. Então, o que é esse livro chamado Atos dos Apóstolos e onde ele se localiza, por que ele é tão importante assim? Bem, nós temos no Novo Testamento, compondo o Novo Testamento, os 4 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos ou canônicos, enfim, aqueles que tiveram mais pontos de convergência, de contato entre si. Além dos 4 evangelhos, nós vamos ter logo em seguida esse livro chamado Atos, Atos dos Apóstolos. O nome inicial não era esse, a palavra Atos representa os acontecimentos. Então, depois de mais de 100 anos de que já existia essa redação, porque ela era parte do Evangelho de Lucas e por isso é atribuído a ele a feitura desta obra. Então, quando houve uma organização bíblica, acabou que o Evangelho de João ficou em 4º lugar e ele separou uma primeira parte do Evangelho de Lucas da segunda parte, que era essa narrativa da vida dos apóstolos após a crucificação de Jesus. Então ficou como um 5º livro, aquilo que na verdade era parte do então 3º livro de Lucas, que deveria ser o último para ficar completo. Mas, por conta disso, houve essa estrutura. 4 evangelhos mais Atos dos Apóstolos estão então compondo o Novo Testamento ali, e nós vamos ver ainda o Apocalipse de João também fazendo parte de tudo isso. Essa obra, né, atribuída o nome Atos dos Apóstolos, que registra a atividade dos seguidores de Jesus após a sua crucificação, na verdade ela tem como personagens principais as atividades de Pedro e de Paulo. Então Lucas registrou mais as atividades de Pedro e de Paulo do que de outros apóstolos. Ele ficou mais preso a isso. E
nós vemos como figurantes, em segundo plano, algumas referências a João e Filipe. Então, na verdade, carro-chefe, Paulo e Pedro. Eram esses que estavam à frente, é isso aí que ele então registra. E nesse livro, que deve ter sido escrito entre 33, que é o ano da desencarnação de Jesus, 33 a 65 depois de Cristo, nesse período, então ele está ali registrando. O que ele contém? Ele descreve a história da era apostólica. Então ele vai contar, é o livro que nós temos que conta o movimento todo do início dessa era apostólica, que nós então estamos nos aproveitando desses ensinos, dessas vivências. E vai narrar a história da difusão do evangelho, da boa nova que esses apóstolos levaram de Jerusalém até Roma. Então houve um percurso grande, onde eles foram esparramando os ensinos de Jesus desde Jerusalém até chegar em Roma. Vamos ainda dizer boa noite ao pessoal que eu não disse, para que a gente não fique em falta. Carol, Cleide, Lúcia, Ana Clara, Maria Geni, Maria Cristina, Divone, sejam muito bem-vindos, Ivete, sejam muito bem-vindos. Nesse espaço, né, espaço físico de Jerusalém até Roma, todos os acontecimentos promovidos por esses apóstolos estão ali, então, narrados para nós. E ele vai falar, então, na verdade, ele tem assim como duas partes. Ele fala de duas missões, mais especificamente. A primeira missão, que são as missões locais. E tem a segunda parte, que são as missões estrangeiras. Bem, do que é que isso trata? As locais foram os acontecimentos em Jerusalém, que é Jerusalém e seu entorno, porque Jerusalém era o centro do movimento dos apóstolos de Jesus. Mas pega ali toda a Palestina e divulga os ensinos de Jesus entre os judeus. Então essa é uma missão local. Quem foi o responsável, aquele que recebeu a tarefa de dar conta desta proposta de divulgar o evangelho de Jesus para os judeus? Pedro. Pedro é a figura central. É aqui que surge a Casa do Caminho, que nós conhecemos hoje. Para quem ainda não leu, lê a obra Paulo e Estevão, que vai ter bem ideia de tudo isso que está narrado na Bíblia, com detalhe assim, narrado por Emmanuel, para que a gente entenda. Então Pedro era a figura principal. E essa missão estrangeira ia além de Jerusalém. E aí era para quem conhecia a estrada, conhecia os povos, falava outras línguas, tinha condição de entrar em conversação com outras pessoas, e era o caso então de Paulo. Então as missões estrangeiras ficaram a cargo especialmente de Paulo. Ia de Jerusalém para a Antioquia, na Síria. Quer dizer, Paulo fez uma trajetória enorme, levando a mensagem de Jesus. Então o livro Atos dos Apóstolos conta essas viagens de Paulo e as atividades de Pedro em Jerusalém e adjacências. Mas ele narra também a ascensão de Jesus. Ele não conta só a história da era apostólica, a história da difusão do evangelho. Ele começa falando logo após nesses momentos vividos da ascensão de Jesus. Então o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos é quando Jesus ressuscita. É aquele momento da ressurreição. A partir dali, os fatos então são narrados nessa obra chamada Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento. E essa ascensão de Jesus que formava então os primeiros momentos da igreja primitiva de Pedro, ou seja, a assembleia primeira daqueles apóstolos, discípulos, simpatizantes, seguidores de Jesus, os mais
próximos, os mais próximos. Ela começa ali, o seu ministério vai narrar o ministério então de Paulo, a tarefa de Pedro e a tarefa de Paulo, ou as tarefas de ambos. Então, por todo o texto que é da narrativa, faz parte da narrativa, por todo o texto, o que é que nós vamos ver? Acontece um fato, há um senão na história que a gente observa durante a leitura desta obra lá no Novo Testamento, que é a rejeição da maioria dos judeus ao Evangelho. Então ali Pedro padece muito. Pedro padece demais, porque ele está pregando para quem não quer ouvir. Ele está levando uma mensagem para quem rejeita. Ele está se colocando em perigo de perseguição. Enfim, há uma conotação. E Paulo também enfrenta isso nas suas viagens. Especialmente os judeus, eles rejeitavam a mensagem de Jesus. Outros povos até conseguiam olhar aquela mensagem com mais atenção, mas os judeus eram mais difíceis, porque a gente entende que eles seguiam piamente, corretamente aquilo que era proposto pelo judaísmo de época, eles seguiam. Então, para eles era difícil abrir mão daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles praticavam, por uma ideia nova. Então vamos lá, boa noite Júlio César, Júlio, que também estão chegando aqui conosco, Terezinha, Silvia, Mara, sejam bem-vindos. Então, vimos todo esse painel, o que é o Atos dos Apóstolos. Quando falamos em Atos dos Apóstolos, nós estamos falando do cristianismo nascente, o cristianismo primitivo. Ele está registrado nessa obra. Nós vamos ver o evento que vai anteceder esse versículo que Emmanuel separou, que é do capítulo 17, o versículo 32. Nesse capítulo 17 da obra, Paulo está na Grécia. Então, nessas terras gregas, ele está divulgando a mensagem de Jesus. E mais precisamente no capítulo 17, que é esse que Emmanuel solicita um versículo para reflexão, ele está na Grécia, na Tessalônia. A Tessalônia era uma região de litoral, era um porto, e ali então havia um grande movimento. Ali ele está falando, ensinando, e ele vai para as sinagogas. Paulo, quando chegava num local, ele procurava onde era a sinagoga. Vamos lembrar que sinagoga era como se fosse uma escola. Uma escola, onde as pessoas, um anfiteatro de uma escola, onde as pessoas iam estudar, discutir, assistir a palestra. Ele sempre procurava, quando ele chegava, onde tinha a sinagoga, porque era um hábito dos judeus ir às sinagogas, e ali ele fazia o seu aprendizado. A maioria não sabia ler, ia ouvir aquilo que os expositores, os professores, os mestres, os chamados profetas, iam mostrar para eles. Então eles aprendiam nessa condição. Então Paulo vai procurar a sinagoga e ali ele foi ter com os judeus, porque a sinagoga era uma escola do judaísmo. E ele foi ter com os judeus e discutir sobre as escrituras, que eram as narrativas do povo judaico, e ali também ele foi falar então de Jesus, que era um judeu, porque Jesus era um judeu, que trazia um novo ensinamento. Então ele vai falar de Jesus, consequência é expulso. Eles não aceitam, eles expulsam, ameaçam, ele sai fugido, e dali ele vai para outra região da Grécia, que não é mais o litoral, agora ele atravessa as montanhas, que é a Bereia, uma outra região da Grécia. Faz a mesma coisa, chega lá, procura a sinagoga do mesmo jeito, e ali também ele vai expor sobre Jesus, ele vai dialogar sobre as escrituras, falar dos novos ensinamentos. E na Bereia tem uma diferença, ele é muito bem recebido. Aqueles orientadores da sinagoga se interessam pela novidade que Paulo está trazendo.
E ali ele tem um diálogo macio, um diálogo bom, que está rendendo alguma coisa. Mas o que acontece é que os tessalonicenses, aquela turma lá do litoral, eles ficaram sabendo que Paulo estava lá e eles eram mais radicais. Então eles foram até a Bereia. Chegaram lá, eles incitaram o povo contra Paulo. E mais uma vez ele teve que sair fugido. Era assim sempre para ele. Por isso que precisava ser um homem de muito vigor. Um militar como ele era, um homem forte, um homem treinado, um homem couro duro na época dele, para conseguir enfrentar tudo isso e fugir das mais variadas formas possíveis, encontrar caminhos que ele pudesse atravessar e ir de um lugar para outro sem desistir da mensagem da qual ele era portador, das suas verdades. Ele levava isso com ele, passou muitas aflições, mas ele era esse mesmo o esquema de trabalho. Por isso que Jesus escolheu Paulo, dizendo que ele era o vaso escolhido, porque os discípulos de Jesus, os apóstolos formados por Jesus, porque Paulo não chegou a ter esse contato direto com Jesus, né? Ele não teve, ele teve depois com os apóstolos. Eles eram homens da pesca, eram homens do campo, eram pequenos comerciantes, eles não tinham a mesma esperteza e o mesmo treino de Paulo. Eles não aguentariam isso que Paulo viveu. Por isso Jesus tinha que escolher alguém especial com as qualidades que davam a ele, então, o crédito de merecedor de ser o porta-voz da verdade divina que ele estava carregando. Vamos lá, ainda que eu não cumprimentei a Cida, a Kazuko, a Márcia, sejam muito bem-vindas. É sempre para nós festa estarmos juntos. Quase 2 anos, hein, gente, que nós estamos assim, nos vendo todas as noites, mas através da nossa telinha. E então, nessa fuga, ele vai para outro lugar da Grécia. Ele não desiste, ele é muito persistente e sabe da sua missão e da sua tarefa. Ele vai para Atenas, né, a capital. Ele vai para onde tem mais movimento, que também região montanhosa. Então, ele vai a Atenas e ele fica muito entristecido em Atenas, porque ele percebe que a cidade, que era o ponto de conhecimento, a cidade está entregue à idolatria. Deuses, muitos deuses. Eram politeístas, adorando os ídolos construídos por eles. Então, Atenas está entregue à idolatria e ele fica muito entristecido por isso, de ver as pessoas inteligentes, filósofos, envolvidos nessa idolatria. Ele vai mais uma vez procurar a sinagoga. E a sinagoga e a praça. Porque lembra-se do filme Ágora que eu falei? Pois é, Ágora significa a praça. Era onde os filósofos gregos se reuniam para aulas ao ar livre, palestras ao ar livre, discussões ao ar livre. Eles faziam isto na praça, na Ágora. E Paulo vai também procurar esses ambientes. Ele procura a sinagoga, que evidentemente seria um território judaico em Atenas, mas ele vai procurar a praça, que é o lugar dos gentios, dos povos não judeus, que estariam ali reunidos para estudos e conhecimentos. Assim, ele vai até ali e os atenienses da época, especialmente esses mais estudiosos, os grandes filósofos, eles eram habituados a estudos e gostavam de novidades, eles gostavam de saber mais. Então, o que aparecesse em termos de novidades, eles se interessavam. Filosofias novas, conhecimentos novos, eles se interessavam em já tomar pé da situação, tomar conhecimento e promover aquelas discussões sobre aquele tema. Assim, ele também é bem recebido pelos atenienses ali
porque ele está portador de uma novidade, ele está falando de uma doutrina diferente, ele apresenta a doutrina do Cristo, que são os ensinamentos de Jesus. Até aí estava tudo bem, todo mundo achando maravilhoso. Mas Paulo vai falar sobre a ressurreição. Antes, ele foi esperto. Ele fez o quê? Ele falou do Deus desconhecido. Ele elogiou. Então, nós vemos ali no versículo, na narrativa do livro de Atos Apóstolos, no versículo 23, quando ele fala do Deus desconhecido. Porque em Atenas havia, e existe até hoje lá, né, os locais marcados dos deuses, onde tinham as estátuas dos deuses. E há um pedestal, o mais importante deles, não tem imagem nenhuma sobre esse pedestal, é apenas o pedestal. E há uma placa dizendo que ali é homenagem ao Deus desconhecido. Então eles tinham deuses da festa, do amor, da alegria, da fartura, da guerra, deuses para todas as condições, as situações. Mas já havia na mente dessas pessoas a ideia de um Deus maior, que eles não tinham ainda conhecimento. Por isso existia esse pedestal, está lá, o pedestal ao Deus, homenagem ao Deus desconhecido. Não tem imagem porque eles não faziam ideia de como representar esse Deus, já que era desconhecido. Então Paulo, ele vai falar desse Deus desconhecido, ele enaltece o conhecimento, o modo de aprendizado deles, e fala do Deus desconhecido nesse versículo 23 do capítulo 17 do livro Atos dos Apóstolos. Diz assim: esse, pois, que vós honrais, falando do Deus desconhecido, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então ele está dizendo que ele está ali em nome daquele Deus desconhecido que eles não sabiam. Eles honravam, mas não conheciam. E ele estava ali em nome daquele Deus desconhecido para trazer informações até eles. E ele diz, ele é o criador de tudo. Ele afirma aos gregos, né? E não está preso a templos de pedras. Dizendo que esse Deus conhecido é tão maior, é o criador de tudo, está fora de todas as coisas criadas. Por isso não está dentro de templo nenhum de pedra. Por isso eles não tinham nem a representação, ele é maior que tudo isso. E ele, continuando essa narrativa, ele fala que esse Deus enviou um homem em seu nome para trazer das suas verdades. E aí ele fala de Jesus, o Cristo. Que era este homem, este filho de Deus, trazido com as verdades, para revelar as verdades ao ser humano. E no versículo 31 é que ele vai falar entre a doutrina que Jesus trouxe, que ele vai narrando, e que até ali estava tudo bem, era o recado do Deus desconhecido, eles estavam interessados em conhecer a mensagem, é que no versículo 31 ele vai contar da ressurreição, vai falar das afirmativas de Jesus sobre a ressurreição e narrar a ressurreição de Jesus, o aparecimento dele depois da morte do corpo físico. Bem, quando chegou nesse ponto, já não se agradaram mais. Não entenderam. E aí que é o versículo 32 que Emmanuel vai analisar. Contamos tudo isso para a gente ter ideia dos acontecimentos deste momento e da narrativa deste versículo que Emmanuel separa, que é o 32, que diz: mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Então, quando ele falou da ressurreição de Jesus, isso é narrativa da Bíblia, livro Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32, que diz: mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, riram.
zombavam, aquela risadinha de canto, alguma brincadeira, algum ar leviano, e outros diziam, mais educados, diziam, acerca disso, nós te ouviremos outra vez, por hoje chega. Quer dizer, não estavam interessados na continuidade daquela mensagem. Cortaram a palavra de Paulo, cortaram a sua manifestação naquele local. Encerraram por ali a conversa. Emmanuel vai analisar exatamente esse versículo, né? Que quando falou da ressurreição, uns riram e outros disseram, mais tarde a gente conversa. Emmanuel vai analisar. E ele começa falando sobre o Areópago, né? A primeira fala do texto dele é sobre o Areópago. E o que era o Areópago, para que a gente entenda? Era um tribunal de justiça, um local de debates, de leis, a céu aberto. E esse local situava-se no outeiro de Marte, era a localização, que é o deus Marte, na antiga Atenas. Então, o Areópago, que ainda tem resíduos dele, né? Nas escavações se descobriu, eram ali que eles se reuniam mesmo e estavam prontos para discutir leis. Vamos ver Kazuko, Márcia, Edna, Terezinha, boa noite, sejam bem-vindas. E Paulo apresenta, diz Emmanuel, uma lição interessante aos discípulos novos, aos atenienses que estavam interessados na mensagem de Jesus, que já estavam ali convencidos daquela palavra. Ele estava apresentando nesse local, no Areópago, essa mensagem de Jesus para aqueles novos discípulos que seriam os atenienses. Enquanto comentava as suas impressões da cidade célebre, porque Atenas era célebre pela cultura, né? Os gregos eram importantes no mundo antigo, como são até hoje os filósofos gregos, a cultura é uma coisa fantástica. Então, enquanto ele estava falando sobre isso, aguçando, talvez, diz Emmanuel, a vaidade de alguns, é claro, ele ilustrou o ego das pessoas, valorizando o seu trabalho, pela referência aos santuários que eles tinham, o jogo sutil dos raciocínios, tudo isso, enquanto ele falava sobre isso, porque eles tinham formas de ensinar, né? Esse jogo sutil do raciocínio era obrigando a pessoa a descobrir caminhos, a pensar de outra forma, com ligações diferentes. Então, a Grécia era muito rica desse exercício. Enquanto ele falava tudo isso, ele foi atentamente ouvido pelos atenienses. E é possível que a Assembleia até o aclamasse com fervor. É possível, diz Emmanuel, se ele estava ali só enaltecendo, era muito possível, muito provável que a Assembleia aclamasse mesmo com fervor. Atenas reverenciá-lo-ia por sábio. Ela estava encantada também, ele era um homem de cultura, de conhecimento. Até aí estava tudo maravilhoso. E vamos dizer boa noite a Lúcia Elisa, a Alexander, a Sueli, sejam bem-vindos. Mas sempre tem um mais. E depois do mais é que está o problema dessa história. Paulo refere-se à ressurreição dos mortos. Ele vai falar de novo da ressurreição dos mortos. Por que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em todos esses locais que nós vimos, tendo que sair fugir de um local, fugido de outro, e é aceito até pela metade do caminho, quando ele entra nesse assunto, as pessoas não querem mais ouvir. Ele fala porque a mensagem de Jesus é esta. Nós vimos ontem que Jesus veio falar do reino de Deus, o reino dos céus. E ele disse, esse reino não está aqui. Ele falou isso na narrativa bíblica que nós vimos ontem, né? Ele fala, a Herodes, o reino não está aqui.
não é daqui. Ele está dizendo uma transcendência. Ele diz, quando ele diz aquele homem que está sendo crucificado junto com ele, eles não tinham a menor chance de sobreviver, os três iriam desencarnar na cruz. Ele entre aqueles dois ladrões, os três iriam desencarnar, porque não havia como escapar dali, não havia como sobreviver a todo aquele flagelo que impingiram a Jesus. Então, quando ele diz assim, ainda hoje estarás comigo na casa do meu pai. Poxa, mas como? Se os corpos estavam triturados, os ossos quebrados, os corpos perfurados de lança, sangramento por todo lado, hemorragia, a vida se esvaindo, e ele olha para aquele homem e diz, ainda hoje estará comigo na casa de meu pai? Como? Ele falava da vida continuava, da imortalidade do ser, e falava do ressurgir deste ser, que agora habitaria o mundo espiritual, que nós chamamos mundo espiritual ou o invisível, e que este ser do invisível poderia se fazer visível entre os homens, porque ele fez isso. Ele veio aos seus depois da crucificação e ali se tornou visível e tangível, ele pôde ser tocado pelos seus. E ficou longos dias ensinando, indo de um lugar para outro, junto das criaturas. Estava ali. Mas como? Se o corpo dele tinha perecido naquela condição, como ele estava agora tão bonito, tão íntegro, tão iluminado e tão lúcido, falando e ensinando do mesmo jeito? Então Jesus não só falou da imortalidade, ele não só falou do intercâmbio espiritual entre o visível e o invisível, ele não só falou dessa interação, dessa possibilidade de estar em um ou em outro ambiente, o mais denso, o menos denso, ele mostrou, ele fez, ele testemunhou. Ele disse, é possível e olha aqui. Então, ele agiu dessa forma. Por isso, Paulo, que teve uma experiência com ele desencarnado, porque se nós lembrarmos, Paulo estava a caminho de Damasco perseguindo cristãos. Ele estava indo a Damasco para acabar com cristãos, que era essa a função dele, destruir o cristianismo, que estava nascente. Nem era aqueles primeiros seguidores de Jesus, ainda não eram intitulados cristãos. E ele está nessa perseguição. Quando ele cai do cavalo, logo no caminho de Damasco, vê aquela luz imensa e ouve a voz. Ouve. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se rende àquela prova inconteste que ele tem. Ele se rende. Ele se volta para aquela luz. E imediatamente a movimentação, o sair de um ponto para outro, essa mudança de 180 graus que ele fez, exatamente foi para o lado oposto ao que ele então fazia. Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele está conversando. Ele está conversando com alguém que está desencarnado, que é Jesus. E Jesus diz, você é o vaso escolhido. Eu quero que você divulgue a minha mensagem. Que você lidere, se junte a estes que estão aí e espalhe a boa nova. Espalhe que a vida continua. Espalhe a imortalidade. É isso que eu quero que você faça. E essa ressurreição, essa possibilidade, então, de se fazer entender, se fazer ouvir, de se fazer ver, que é o que estava ali Paulo se preparando para mostrar a todos. Então por isso ele não defendia porque ele sabia, ele defendia porque ele tinha vivido uma experiência extrafísica, nós chamaríamos até de uma experiência mediúnica. Por ter vivido, ele não tinha dúvidas. Ele sabia o que ele viu e o que ele ouviu. Ele sabia tudo isso.
Por conta disso, e mais as narrativas dos outros apóstolos na ocasião, então ele pode, com muita presteza, falar sobre tudo isso àqueles que nem acreditavam muitas vezes, né? E aí nós vemos Emmanuel continuando a narrativa dele ao dizer sobre esse comportamento de Paulo. Paulo refere-se à ressurreição dos mortos. Estava tudo bem enquanto ele elogiou muito Atenas, enquanto ele elogiou o conhecimento, a sabedoria, mas a hora que ele mudou o rumo da prosa, aqueles homens não se agradaram. E ele refere-se à ressurreição, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrenas. Então Paulo mostra o que é quer dizer, essas coisas da terra, isso que nos leva muitas vezes a tantos desentendimentos por coisinhas, quesilas, que não valem a pena. Nós temos que aprender, nós temos que viver com essa consciência de que temos todo um trajeto a fazer na vida e que só depende de nós fazermos o melhor. Assim, continua Emmanuel então a narrar. Desde esse instante, quando ele está falando da ressurreição, quando ele está falando da continuidade da vida, além das coisas materiais, porque todos aqueles deuses de Atenas eram para atender os gostos materiais das pessoas. Fosse o dinheiro, fosse o poder, fosse a luxúria, fosse o que fosse. Eles estavam em busca desses prazeres materiais. Assim, eles não se agradaram. Então, desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem. Interessante, Emmanuel dizer, não é que eles se sentiram mal, eles se sentiram menos bem, eles estavam muito bem enquanto elogiados. A partir do momento que algo diferente foi posto ali diante deles, eles já não se sentiram tão bem assim. Então eles se sentiram menos bem e chegaram a escarnecer-lhe as palavras amorosas e sinceras, deixando-o quase só. Saíram. Ele estava ali no Areópago falando e todo mundo interessado. Quando ele começou a falar do mais interessante, que eles não queriam ouvir, foram saindo, alguns fazendo pouco, outros dizendo, outra hora eu escuto isso porque agora não me interessa, tenho mais o que fazer, e deixaram Paulo quase só, numa situação de deserto. Aquilo ficou deserto, porque eles não estavam verdadeiramente interessados em ouvi-lo. Emmanuel vai trazer todo esse movimento, essa forma de receber a novidade, de até que ponto essa novidade agrada, até o momento em que ela chama para alguma coisa mais séria e que muitos desistem, muitos não querem ouvir, muitos não querem sair do ponto em que se encontram. A gente costuma dizer, está na zona de conforto e não quer, por conta disso, sair da sua zona de conforto. Quer continuar, né? Então, ele está ali trazendo para os dias atuais, porque esse é o nosso comportamento também hoje. Enquanto tudo está muito bem para nós, e estão lustrando o nosso ego, elogiando e tal, tá todo mundo feliz, ou enaltecendo a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de viver, tudo que está acontecendo conosco, alguém está valorizando, ótimo, estamos achando maravilhoso. A hora que surge alguma coisa que nós não conseguimos entender, ou porque ainda desconhecemos. Então não entendemos porque desconhecemos. Mas a hora que surge alguma coisa que exige de nós sair até daquele ponto em que estávamos, que vai mudar a ótica da vida, né? Então
nós queremos pular fora, nós queremos sair. Eu já falei para vocês que uma vez, conversando com uma pessoa que tinha ido pela primeira vez ao centro numa noite de estudos, e no final do estudo eu perguntei, e aí, o que você achou? A pessoa disse, gostei muito. Eu disse, que bom, então sinta-se à vontade, venha quando quiser, nós estamos aqui, tal dia, tal hora e tal. E ela disse assim, mas eu não vou voltar. Eu falei, ué, você gostou e não vai voltar? Não, porque se eu for seguir tudo isso aí, eu tenho que mudar tudo na minha vida. É muita responsabilidade saber tudo isso. E não voltou. Ela preferiu continuar a vida do jeito que estava, mas ela não queria saber mais, porque ia ter responsabilidade da mudança das atitudes, a coisa já não podia mais passar em branco, não era ignorante. Então muitas pessoas preferem ignorar algumas coisas para não sair, né? Para não mudar, não sair desse ponto em que estão, que é uma zona de conforto em que ela se acha. Ela não está interessada em mudança. E não adianta, porque a doutrina espírita, tanto quanto esse cristianismo, todos os ensinos de Jesus, e que a doutrina vem abrindo mais o leque, fazendo com que a gente entenda um pouco mais, clareando as nossas ideias, é incomodadora. Ela vem como consoladora, as pessoas procuram no momento em que estão sofridas, estão caídas e assim vão em busca de um apoio religioso aqui, ali, onde achem mais de acordo com o seu jeito de ser. Mas quem procura a casa espírita nessas condições e encontra sim esse apoio, encontra esse conforto através dos ensinos, a razão vai mostrando, então a pessoa vai se levantando. Mas depois de um tempo que ela foi consoladora, que ela pegou no colo, ela começa a ser incomodadora. Porque o que ela traz como ensino e que a gente vai abraçando, não dá mais para ter as mesmas atitudes do passado. Não dá mais para pensar do mesmo jeito que pensávamos. Não dá mais. E muitas pessoas não querem isso, não querem a mudança. Ela quer ser ajudada no momento da sua dor. Acabou a dor, ela vai de novo para a vida até a próxima dor de barriga, daí ela volta. Mas ela não quer mudar, ela não quer um remédio que erradique a causa da sua dor. Ela quer só um paliativo para o momento da dor, para o momento da aflição. Então é difícil. O Alexandre está dizendo, gosto muito do termo incomodadouro no significado e na prática. E é verdade, é verdade. Olha, Alexandre, eu posso garantir que eu nunca li esse termo como aplicado à doutrina espírita. Mas olhando tudo isso ao longo do tempo, a gente percebeu que sim, ela é consoladora de início, mas depois ela começa a ser incomodadora. Talvez nós mesmos tivéssemos passado e ainda passamos por esse incômodo de saber o que é o ideal e não praticar, e não fazer, ou retificar o nosso jeito de ser por conta daquilo que sabemos. Então o tempo inteiro nós estamos nessa autoconstrução do homem de bem, através desses ensinos que nos chegam. Nenhum de nós está pronto, nenhum de nós estamos em fazimento. O ser humano é uma criatura perfectível, ele está trabalhando a sua própria perfeição de acordo com a lei de Deus e todos esses ensinamentos. Está ligado à consciência exatamente, e a consciência não nos deixa, nós não temos como dizer para ela, olha, desliga, não tem jeito. Ela está em nós, é o grande, por isso que diz, nós somos réus e juízes em causa própria, porque é a nossa consciência que está ali, não tem como ignorar. Todo mundo pode até em torno de nós não perceber, mas em nós existe o drama da consciência, que sabe o que deveria fazer e não faz,
ou está se esforçando por fazer. Por isso que não estamos prontos ainda, nós estamos dentro desse trabalho de crescimento, de melhoria. É isso que nós estamos providenciando nessa encarnação, graças a Deus, é o que estamos conseguindo dar conta. Então nós estamos em construção. Esse homem de bem, ontem nós falamos, né, do átomo, arcanjo, tudo se encadeia, a natureza, e o arcanjo de hoje é aquele átomo primitivo do passado. Então nessa trajetória entre o mais grosseiro que foi, o sem consciência, a consciência plena, a iluminação maior, ao desenvolvimento dos sentimentos mais sublimes, que é a criatura angélica, o angelical, nós vamos fazer essa trajetória, nós estamos nesse caminho, todos nós. Assim, gente, Emmanuel continua então analisando e dizendo, né? Numerosos trabalhos do Cristo nos diferentes setores da cultura moderna são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. E aí nós vemos assim, nós temos, por exemplo, algumas obras, Jesus, o mestre dos mestres, enfim, o médico dos médicos, cada um que é especializado numa área, olhando os ensinos de Jesus, pega da sua filosofia, pega da sua ciência e analisa de acordo com aquilo que ele está vivenciando. Então, muitos trabalhos do Cristo, nesses diferentes setores da cultura humana, são atenciosamente ouvidos, estudados, respeitados por autoridades nesses assuntos específicos que são da sua área de especialidade. Aceita-se, concorda-se e discute-se como Jesus tinha todas essas condições de oferecer isso. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, se estes homens, especialistas, que defendem essa ou aquela situação vivida pelo Cristo, mostrada pelo Cristo, ensinada pelo Cristo, se eles declararem a sua crença na vida além do corpo, na vida além da vida, na vida espiritual, no mundo espiritual, em afirmando a lei da responsabilidade para lá do sepulcro, e falando da vida além da vida, falando das responsabilidades, da vida que continua, narrando, como André Luiz fez, trouxe, que nós temos estudado nas segundas-feiras, recebem de imediato o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes. Minutos antes as pessoas admiravam aqueles especialistas, a linha de raciocínio dele, dentro da ciência, da filosofia, dentro da religião, dentro da história, não tem importância, admiravam. Mas a hora que esta pessoa fala que ela aceita esse conhecimento da vida além da vida, da imortalidade, da vida que continua, da responsabilidade que temos além da vida material, ele pode ser alvo de chacota, de risinhos, de alguém que vira as costas, de descrédito. Ele é colocado assim. Não é fácil uma pessoa de linha de frente, uma pessoa de destaque, né? num discurso seu, num ambiente onde ele está, ele falar da sua crença. Ele encontra opositores ferrenhos naquele ambiente. Ele encontra risos, escárnios, deboches por causa da sua crença, daquilo que ele afirma, que ele crê, que ele sabe. Ele enfrenta esse tipo de dificuldade. Pessoas se distanciam, pessoas viram as costas. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada é sinônimo de separação, de guerra, de partição, mas também é arma de defesa.
é arma de proteção. Mas Jesus avisou isso, porque ele sabia que aconteceria coisa desse tipo com as pessoas. Porque com ele mesmo, quando encarnado, aconteceu. Enquanto ele falava de coisas maravilhosas, do Pai, estava tudo certo. A hora que ele começou a falar do aquele veio, que era falar da imortalidade, do reino de Deus, do reino dos céus, da possibilidade de ressuscitar, da possibilidade de vida além da vida, aí não aceitaram mais. Aí o excluíram da sociedade. Então, Emmanuel está dizendo isso. Essas pessoas, se vão falar da sua crença, do seu saber religioso, elas recebem de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes, até minutos antes. Às vezes as pessoas chegam a falar, até aí a conversa estava muito boa, agora isso para mim já não interessa. Não tem a ideia de dizer, você pensa assim mesmo, você tem algum estudo, algum trabalho nessa área que possa comprovar, algum experimento que prove a mortalidade da alma, enfim, você tem algo para me mostrar, eu não concordo, para mim é uma questão religiosa, mas não chegam nem a esse diálogo sobre a diferença, a divergência de opinião, não chegam a um diálogo sadio, viram as costas, excluem, diminuem, enfim, isso está acontecendo mesmo nas nossas, o Alexander coloca, né, entre pessoas ligadas a outras doutrinas, que esquecem que o alvo é o Cristo, são doutrinas cristãs, que por alguns pontos divergem, alguns dogmas colocados dentro da filosofia religiosa que estão abraçando, embora a raiz seja judaico-cristã, há uma divergência e por isso se estranham. Se estranham. Nós temos até a tentativa de convívio fraterno quando temos os encontros ecumênicos. O ecumenismo é um movimento que procurou convergir para um único ponto, um diálogo saudável, embora as diferenças de posicionamento das religiões de matriz cristã. Então ele trouxe, foi um movimento trazido pelo Papa que movimentou isso, acho que, se não me engano foi João 23 quem colocou isto, para ver essa convergência entre católicos e protestantes. E hoje nós sabemos, católicos, protestantes, espíritas, evangélicos, estão todos vindo da mesma raiz, falando do mesmo Cristo, com as diferenças pertinentes que cada um abraça como o bom para mim. Mas isso não pode invalidar o outro. E em razão do culto ecumênico, do encontro ecumênico, criou-se um segundo movimento, que é o diálogo interreligioso. Na nossa atualidade, existe um movimento de diálogo interreligioso. Qual é a diferença do ecumenismo? É que no ecumenismo a tradição é toda cristã. No diálogo interreligioso, outras religiões não cristãs, outras filosofias religiosas não cristãs podem dialogar juntas, podem se respeitando, cada uma trazer o seu ponto de vista sobre um fato, e o outro vai ouvir. Se vai aceitar ou não, tudo bem, é foro íntimo, mas nem por isso vai agredir, vai violentar a consciência, vai fazer descaso ou ser deseducado com a pessoa. Não é isso. São movimentos que procuram unir as pessoas respeitando a maneira de ser. Mas Emmanuel, então, ele diz, né? Eles recebem de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes, que deixam de admirar, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Verdadeiro deserto. Ele fica só, muitas vezes, as pessoas deixam de lado nesse pensamento. Então, meus amigos, esta fala de Emmanuel a respeito deste versículo
32 do capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, onde Lucas narra ali, mas quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos em outra vez, em outro momento. Ainda foram educados, mas o abandonaram. E por conta de muitas vezes não serem nem educados, nós vemos guerras, as guerras religiosas que aconteceram no mundo por questões de pontos de vista ou de dogmas da filosofia religiosa que abraçaram, onde um acha que o seu é melhor que o outro. E a questão é, todos vão passar pelo portal da morte biológica para viver o mundo espiritual que entendem que deverão encontrar. Enfim, hoje, nossa quarta-feira, nós estamos aqui com a nossa água e vamos pedir a Deus. Pai de bondade, concede-nos que sobre esta água se depositem os melhores fluidos espirituais, magnéticos, energéticos, salutares, que venham atender às nossas necessidades, Pai, de equilíbrio, de fortalecimento, de cura dos nossos males físicos e espirituais. Permita que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco nesse instante, trazendo dos seus fluidos curadores, para que todos aqueles que vão sorver as águas que estão à sua cabeceira, à sua mesa, no seu lar, nos quartos de hospital, nos leitos de dor, possam encontrar nesse líquido precioso o medicamento necessário à sua recomposição física e espiritual. Abençoa-nos, Pai. Vamos fazer ainda a nossa reflexão e hoje escolhemos um poema para refletir. Um poema de Eurípides Barçanufo, um grande médium, né? Um homem que também enfrentou em terras brasileiras sacramentanas do estado de Minas Gerais as dificuldades por optar pelos ensinos da doutrina espírita e ousar falar dessa ressurreição dos mortos, desta vida além da vida também. Embora Eurípides tenha conquistado, né, a confiança da maioria, ele enfrentou também debates em praça pública com representantes da Igreja Católica que queriam desmerecer a sua crença, o seu conhecimento. E ele fala sobre o que é ser espírita. E é este poema que nós queremos, então, refletir um pouquinho. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre suaviza o pranto, a dor, a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade e o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera, imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão. É tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é perdoar a quem erra e entre os atrasos da terra não falar mal de ninguém. Fica aí o conselho de Eurípides Barçanufo para as nossas reflexões. Que Deus abençoe, Jesus ilumine, paz e luz em todos os lares, abençoe os governantes deste planeta, de todos os povos, para que a harmonia se estabeleça, para que a grandeza divina se faça presente neste planeta tão lindo que está sob a guarda de Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser, quando ainda estaremos aqui na quinta-feira para a nossa noite de reflexão. Muita paz, gente. Boa noite.